A família Melquiades aqui. Boa noite, gente. Tudo bem? Nosso convidado já entrou. Vocês estão me ouvindo? Confirmem aí. Porque eu coloquei esse fone aqui e daí quero ver se vai funcionar. Nunca testei assim. Boa noite, Tadeu, Vini, Adriana. Temos um torcedor do Náutico aqui. Boa. Esperar só o pessoal entrar mais um pouquinho aqui e a gente já chama Toninho e Cecílio para conversar. Adivinha só sobre estádios de futebol. Minha luz tá boa aí? Deu um problema aqui bem na hora. Tô olhando as anotações aqui do lado, tá? Se vocês me verem olhando para lá. André, Dri falou que tá ótima. Estádios total por aqui. Marcos, olá Marcos, tudo bem? Fernando. Tiago por aqui de novo. Tudo bem, Tiago? Vamos lá? Dar início aqui ao primeiro tempo de jogo. Vamos tentar fazer essa live aqui em 45 minutos, um tempo de jogo, falar bastante sobre estádios de futebol e do ponto de vista de quem viveu isso, né? Lá dentro mesmo. Carlos Alberto, alô, tudo bem? Tudo ótimo, Thiago. Vamos ver se eu vou precisar ajustar a câmera aqui. Toninho, Oi, tudo bem, Fernanda? Boa noite. tudo bem? Boa noite, e você? Tudo, tudo bem também, muito obrigado pelo convite. Está me ouvindo bem? Tô ouvindo perfeitamente. Bacana. Imagina, eu que agradeço. Eu que agradeço. Uhum. Em primeiro lugar, parabéns pelo canal, né? Um canal bem específico, falando de estádios e tal. Bem interessante o assunto, porque às vezes a gente não tem muito essa a oportunidade de falar só sobre isso, né? É verdade, Praticamente, né? praticamente nunca, né? E é um assunto muito interessante, né? Faz parte da nossa vida. E eu vou te falar assim, Fernando, eu não lembro de ter tido algum programa que fosse, né, um programa de entrevista que tivessem me feito assim duas, três palavras sobre estádios. Assim, eu não me lembro. Então, assim, acho bem interessante. Acho que você escolheu um nicho aí bacana aí do futebol. Ai, que bom que você disse isso, porque era exatamente o meu objetivo quando eu comecei, né? A gente fala muito de futebol, mas a gente esquece de alguns detalhes que são tão Sim, importantes, né? né? Então, bora lá começar aí, dar o pontapé inicial nessa partida? Claro, claro, fica à vontade. Então, um assunto bastante interessante. A gente passou por, como eu fui jogador, não saí do futebol, né? Quando eu parei de jogar, virei dirigente, treinador. Então, porque queira ou não, quando você para de jogar e não trabalha no futebol, aí ficou aquela história lá de quando jogador, né? Mas como quando você fica no futebol, você conhece mais estádios ainda, né? Você Sim, verdade. praticamente passando. Fiz 53 anos, quer dizer, a vida inteira aí, praticamente desde os 17, vivendo esse ambiente. Né? É bem interessante. E são duas visões diferentes, a de jogador e a de treinador, falando de estádios? Ah, um pouco, sim. Deixa eu pensar.
como dirigente, você pensa um pouco no conforto do seu presidente, você precisa se preocupar com onde vai ficar a diretoria, qual é o acesso, se você passa no meio da torcida adversária, se você fica num ambiente hostil, às vezes é um jogo decisivo e você fica no ambiente hostil, você não pode comemorar, várias vezes, né? Eu lembro de um Palmeiras com o presidente Beluso ao lado e toda a Opa, deu uma diretoria. travadinha. Qual? Deu uma travadinha? Eu lembro de um jogo que a gente... Colo-Colo e Palmeiras, em Santiago do Chile. E tá ouvindo? Tá bem? Tô. Agora tá ótimo. E eu era dirigente na época, né? E eu estava com o professor Beluso, o presidente do clube, o Dr. Tipulo, vice-presidente de futebol, mais 5, 6 dirigentes. E nós fizemos o gol no último minuto, do Cleiton Xavier, e a gente estava... O entorno todo era de chilenos, né? Torcedores do Colo-Colo. E o gol ao último minuto fez a gente passar de fase, quer dizer. Então foi um gol assim que a gente não se controlou e vibramos muito, até os chilenos começaram... O chileno é bem pacato, né? Sim. Ele é muito educado e tal, é difícil ter confusão. Mas os chilenos, a gente comemorou tanto, porque você não se controla, mesmo sabendo que vai estar lá no meio, tem que respeitar. Mas ali, por exemplo, você não se controla, mesmo com toda a experiência, você vibra e se você de repente está num ambiente mais hostil, pode ter problema, né? E você já pegou um estádio, tem algum que você considere mais hostil, assim, para o treinador ou para o jogador? Para os dois acabam sendo, né? Então, e só complementando, a visão do jogador é mais com o gramado, muito com o gramado. A primeira coisa que o jogador pensa é o gramado, se tá bom o gramado, se ele vai conseguir... Jogador nenhum gosta de gramado irregular e poucos gostam do gramado sintético. Até um assunto para se colocar depois que, embora hoje o sintético está muito diferente, claro, a gente sabe disso, mas eu conheço poucos atletas que gostam de jogar, que preferem sempre a grama natural. Então, quando você chega no estádio, isso que o jogador pensa, a diferença de um dirigente para o jogador. O treinador, por sua vez, também quer sempre o treinador se preocupa um pouco se o banco é muito perto do alambrado, porque atrapalha realmente. Por exemplo, na Vila Belmiro é muito difícil de trabalhar, então você já tem que se preparar diferente para o jogo, você sabe que vai ter dificuldade de fazer chegar alguma coisa durante o jogo. Eu já fiz jogo decisivo lá como dirigente e como treinador, com o 15 de Piracicaba e Santos, lá na Vila, um jogo decisivo de Paulistão, e já fui com o Palmeiras também, vários jogos, né? Como jogador também, várias vezes, e como diretor também. Então, é um estádio complicado ali, é um estádio, uma pressão enorme. Claro, eu nunca fui lá com um time... A única vez que eu joguei lá com um time, que eu fui treinador de um time do interior, era um jogo decisivo. Então, de repente, se eu tivesse ido lá como treinador de um time do interior, que não fosse um jogo de turno, talvez eu vivesse um ambiente mais tranquilo. Mas sempre foi essa... Porque como eu fui lá com o Palmeiras jogando e como dirigente, sempre lotado. E esse único jogo que eu fui com o 15 de Piracicaba também era decisivo. Então assim, você pensa em tudo, né? Então o treinador pensa nessa distância do banco com o alambrado, com a torcida, interfere bastante. E já aproveitando, que nem você me perguntou, né, na continuidade sobre quais os estádios, né, que impõem uma pressão maior, uma dificuldade maior, eu colocaria a Vila Belmiro no Brasil. Deixa eu pensar aqui, no Brasil é a pior no bom sentido, né? No bom sentido para o Santos. Pior para o adversário, né? Pior para o adversário, porque é sempre muito bem recebido lá. A gente é sempre bem, nunca tive problema de segurança, é sempre muito bom
jogar na Vila, né? Assim, ali eu acho que tanto é que o Santos tem muita vantagem quando joga lá, é engraçado, Uhum, mesmo quando você está em time grande, acostumado, então, sim. mas realmente ali, se você não tem um poder de concentração, é um verdadeiro caldeirão ali. Tanto é que você chega no estádio, quem não conhece a Vila Belmiro, só para quem estiver aí ouvindo a gente, primeiro, obrigado, boa noite. De repente não conhece, nunca foi à Vila, você chega na Vila, você não acredita que a Vila está ali num quarteirão. Né? De Uhum, fora você fala, meu, aqui é a Vila Belmiro. E na hora que você realmente ela é muito assim, ela é muito íngreme, né? Ela é reta, né? Sobe, sim. você vê o campo lá embaixo, então é muita pressão. Eu não lembro de outro estádio que exerça tamanha influência no jogo, no Brasil. Eu confesso que eu também não, e eu sou muito fã, assim, da Vila Belmiro. É um dos estádios que, apesar de apoiar a modernização, eu tentaria não mudar tanto a cara, porque eu acho incrível. Né? E aí, Toninho, eu queria saber como que é essa saída, agora voltando lá para sua época de jogador. Quando vocês saíam para ir para um jogo, assim, se você parar para pensar desde o primeiro passo, saída do hotel ou do CT, enfim, de onde vocês estiverem, como que era aquilo? Olha, depende muito da torcida, né? Então, por exemplo, eu fiquei 10 anos no Palmeiras. Eu comecei no Palmeiras, no Sub-17, e passei 10 anos jogando lá. E então o que me marcou, por exemplo, lógico, a primeira vez que eu pisei no Palestra Itália antigo, né, que era um estádio assim, hoje o Allianz é o estádio mais bonito do Brasil, sem dúvida nenhuma, mais moderno. Tem outros bonitos também, com certeza, mas o Allianz é realmente mais bonito. Mas é uma judiação ter que se desfeito do Palestra Itália pelo charme que era, sabe? Sim. Era um estádio assim suspenso, né? O campo era suspenso, os vestiários embaixo. Era um estádio muito avançado para a época que foi construído, né? A arquitetura, a engenharia. Então, assim, para mim, por exemplo, eu tô acostumado o quê? A torcida do Palmeiras, por exemplo, ela fazia muita festa ali na chegada do portão. Isso me marcou muito, porque até hoje é uma Uhum. tradição de vários clubes, né? A maioria. Mas às vezes alguns estádios não permitem isso, né? Não tem a logística adequada. Mas ali era marcante, assim, você chegava, quando os jogos eram mais importantes, chegava pela Avenida Francisco Matarazzo, e o ônibus ali tinha que entrar naquele portão antigo, no estacionamento, e a torcida ficava toda ali bloqueando as duas pistas até o ônibus chegar do hotel. Então, quando Uhum. você saía lá do hotel, que demorava uns 20, 30 minutos até o estádio, você já imaginava nos jogos decisivos o que ia encontrar ali, né? E aí você já cria uma expectativa. Quando era mais decisivo, você sabia, já lembrava mais ou menos o número de pessoas que ia estar lá, assim, que é maior e contagiante, assim. Isso aí é Uhum. legal de falar, porque isso passa para dentro do ônibus. Assim, não tenha dúvida, mesmo o jogador mais experiente, passa bastante, contagia, é importante. E até hoje o Palmeiras continua fazendo outras equipes também, né? Uhum. E aí vocês chegavam ali no estádio, desciam naquela área ali de zona mista, isso, iam direto para o vestiário? Existia uma particularidade no Palestra Itália antigo, né? No Palestra Itália, na verdade, né? Que hoje é Allianz, que você passava no meio da... Quem tinha o ingresso e os conselheiros, você não tinha... Onde o ônibus descia, você não Uhum. tinha algo assim que já dava no vestiário. Tinha Sim. um corredor de seguranças que abria um espaço para você poder sair do ônibus, do estacionamento, até a porta do vestiário e descer. Então, nesse Uhum. espaço, os torcedores ficavam lá, Sim. esperando o time chegar. Era legal também. Hoje não, hoje você já chega lá dentro, né? Uhum. Que é o mais adequado, né? É o mais adequado. Mas você chega lá Infelizmente já. mudou, né? Infelizmente as É, coisas já não permitem como era antes. segurança, tudo isso, né? Vai Uhum. mudando, né? Também quando a fase é ruim é difícil, né?
é difícil, é Sim. xingado, você é insultado, né, em algumas oportunidades, né? Então, tem Você os já dois foi lados da agredido moeda. em algum, Toninho? Já foi agredido em algum estádio? Eu não me lembro de agressão, nunca sofri uma agressão, mas tentativa sim, né? Sim. Teve alguns jogos, a segurança não era a mesma que é hoje, né? Uhum. Então, por exemplo, alguns jogos, alguns não, um jogo que eu me lembro, né? Um jogo no Palestra Itália, nós tivemos que sair o time inteiro, né? No camburão de polícias, né? Uhum. Como se fosse bandido, né? Porque não tinha. Foram três, quatro numa viatura, três, quatro na outra, para nos levarem até o hotel onde os carros tinham ficado, onde nós tínhamos concentrado antes do jogo. Então nós havíamos perdido, eu não lembro que jogo que foi, mas foi uma vez só que aconteceu isso. É, puxa, uma vez também quatro, cinco torcedores, como eu como dirigente, porque também no palestra o time entrava em campo e eu tinha que atravessar toda uma área que ficava em contato com o torcedor para subir no outro prédio e ir para os Uhum. camarotes. Sim. Aí nesse caminho teve um ou outro, mas muito pouco, assim, muito pontual, assim, para 10 anos. Agora, tivemos outras confusões que não foram especificamente voltadas para o jogador, como a quebra da sala de troféus em 90, alguns outros problemas sérios, assim, que a manifestação da torcida aconteceu de uma forma mais incisiva. Mas eu não lembro mais, assim, de muita agressão, assim. Você disputou o Campeonato Paulista, Carioca chegou a disputar, Botafogo, né? Pegou? Sim, sim, Botafogo Carioca. Pegou Paranaense como treinador Paranaense, e Paranaense, jogador? jogador pelo Curitiba e treinador pelo Paraná, isso. Quais mais estaduais? Acho que esses, né? Cearense, Tem mais algum? Cearense Cearense? como dirigente. Mas. E qual que é o mais difícil, assim, de jogar em termos de considerar a logística para estádio? Quais que ficam mais distantes, que os estádios são um pouco mais deteriorados? Olha, eu agora recentemente, até o ano passado, eu estava em Goiás agora também, né, no Anápolis esse ano, Uhum, e no Anapolina o ano passado, disputei o Goiano. Eu não gosto muito de falar, mas teve um estádio muito acanhado que eu joguei lá. Eu não vou falar uhum, o time, porque é sofrido para eles também, eles não têm condições de melhorar o estádio, sim. não tem Uhum, dinheiro, mas está na primeira divisão. uhum, Mas eu vi um vestiário que não existe. Não existe. Aqui em São Paulo, por exemplo, ele seria proibido, seria interditado, não seria uhum, permitido ter jogos lá. Né? Um cubículo mesmo, né? Então, as exigências também elas vão diminuindo conforme os estados, as federações e o potencial financeiro das equipes. Né? Você já vê uhum, uma exigência bem maior em São Paulo, bem maior. sim. Em Paraná não tive problema nunca, assim, sempre bons estádios, só a distância lá, né? Tem Toledo, você vai jogar em Toledo, é bem, acho que 9 horas. Em Fortaleza também, em Ceará, no Ceará eu fui diretor de Fortaleza. Uhum, No Ceará, você também encontra alguns estádios também, repito, não vou mencionar o clube, porque são pessoas esforçadas que a muito custo conseguem botar o time para jogar em campo, né? uhum, Com muito sacrifício, honestos, pagam em dia e tal. Mas também peguei alguns estádios precários, assim, né? Mas sempre respeitados, sempre fomos muito respeitados e tal. Logística no Ceará é Juazeiro, né? É muito longe. uhum. Juazeiro, onde é o Icasa, inclusive nós decidimos um campeonato com eles. Na época, tiramos o Ceará na semifinal e disputamos com o Icasa. Ganhamos o campeonato, mas muito difícil, uma disputa dura lá em Juazeiro. É desgastante a viagem também. E tem algum mais distante, assim, que você falou, putz, esse aqui parece que não vai chegar nunca, independente do time que você estivesse? Eu acho que foi Toledo. Toledo, Toledo, não lembro. Paraná? É Paraná? É, Toledo é no Uhum. Paraná.
É bem longe, quase Foz do Iguaçu lá. É bem E longe, aí, assim. jogava contra quem? O próprio Toledo, era isso? Próprio Toledo, isso. Ah, que legal. O estádio é muito bom, a cidade, estádios Uhum, sensacionais, sim. muito bons E a mesmo. viagem era avião, ônibus? Não, Ônibus, só ônibus. ônibus. Difícil. Lembra quantas horas? Acho que umas 9, acho que umas 9 Caraca. horas. É. Aí o que Hum. que você faz, né? Você se programa, né? Então você, por exemplo, você vai jogar com o Toledo, aí você vai. O outro jogo, você já preparou a equipe para esse jogo, né? Você Uhum. já tá no ônibus, você não vai mais treinar e tal. Aí eu já vou vendo os jogos do adversário seguinte, já vou adiantando um trabalho, já baixo no meu computador antes, para não depender de internet na estrada, essas coisas, né? E vou assistindo, vou lendo o livro, vou. Tem que arrumar. Tem, os meninos, também os jogadores levam filmes, né? Uhum. Eles sempre tem dois, três encarregados, eles sempre escolhem mal, viu? Mas, mas eles levam uns filmes lá, a gente assiste também. Então, mas acaba sendo bacana até. Tem Sim. que ganhar, né? Esses jogos assim muito longe, o duro é o retorno com uma derrota, né? E qual foi sua experiência? Ganhou? Não me lembro. Acho que empatamos. Não me lembro. Sinceramente, Menos não. mal. Acho que foi um empate, se não me engano. 1-1, 2-2, alguma coisa assim. 94, 95 foi que você teve uma passagem pelo Japão? Sim, 94-5 eu joguei no Cerezo Osaka. Uhum. Cerezo, eu não peguei esse estádio novo que foi feito para a Copa de 2002, o estádio de Osaka. Ele estava sendo Uhum. construído, o Nagai Stadium. Sim. Ele estava sendo construído ao lado do estádio que a gente jogava. E eu não consegui jogar lá. Mas Uhum. o estádio nosso era então um acanhado, pequeno, mas muito bem organizado. O Japão é outro mundo, né? O campeonato, o funcionamento, a limpeza, os funcionários, realmente é uma coisa muito bacana de trabalhar lá, assim, sabe? Tem Mas muita diferença daqui, Toninho? há bastante organização do campeonato, os jogos, os atrasos, né? Assim, a, a torcida, em termos de respeito, né? A crônica Uhum. esportiva também, enfim, é uma outra realidade, eles têm uma outra Sim. cultura, né? Um- depois da Copa, né? Com certeza, porque foram inaugurados vários, né? Foi Coreia e Japão, Uhum. né? Foram Sim. inaugurados vários estádios bonitos. Eu lembro que na minha passagem, o que me marcou foi jogar no Estádio Nacional de Tóquio, onde nós disputamos a final da Copa Tenohai, que é a Copa do Imperador. E é como se fosse a Copa do Brasil aqui. Uhum. Então, assim, é um estádio. Também joguei uma seleção de. É um jogo lá anual que tem seleção de estrangeiros contra seleção de japoneses. Até o Arsène Wenger foi treinador nosso. Ele treinava um time de lá antes de ir pro Liverpool. Pro Arsenal, desculpa. Uhum. E passar 15 anos no Arsenal, não sei quantos anos. Ele trabalhava lá. E ele era estrangeiro lá também, então ele era o treinador dessa seleção. Ele que me convocou os estrangeiros. E jogamos no Nacional também de Tóquio. Era um estádio, o maior estádio lá na época, assim, sabe? Uhum. Agora os outros novos, acho que assim ficaram bem melhores, mais modernos. Eu não consegui jogar, nem voltei lá mais. Uhum. Sim. Não tive essa É, chance. você mencionou o Chile lá no começo, né, com Palmeiras, e aí agora Japão. Tem algum outro internacional bem relevante, assim, para você? Tem bastante, né? Eu me impressionei com o estádio Azteca. Tipo, é uma Vila Belmiro, triplicada. Assim, é a mesma Uhum. estrutura, um estádio de pé, assim, é muita pressão e jogamos contra o América do México lá. E me impressionou, assim, pelo tamanho e pela altura do Uhum. estádio, assim, não imaginava. E a coisa mágica, a atmosfera de você jogar onde a seleção de 70 decidiu o campeonato.
na Copa do Legal. Mundo, né? Então ali é uma atmosfera. Assim, tem estádios que tem uma atmosfera muito diferente, né? Por exemplo, Uhum. eu lembro a primeira vez que eu pisei na Vila Belmiro, no Sub-17, pelo Palmeiras. Não tinha ninguém no estádio, mas, pô, eu fiquei encantado, assim, tirei foto, tem fotos até hoje. Porque a magia da Vila Belmiro, do Pelé, do Santos, o primeiro meu jogo meu no Palestra, no exterior, o Azteca, o Real Madrid, o Santiago Bernabéu também me chamou muita atenção. O Uhum. Santiago eu fui como torcedor, fui ver um jogo, Barcelona e Real, um jogo importante com 80 mil pessoas, e a estrutura, todo o acolhimento, o entorno, a organização, e a hora que você começa, é legal quando você começa a enxergar o estádio, você está indo a pé, sai do metrô e tal, e começa a enxergar o estádio e a emoção muito grande, assim, porque eu nunca joguei na Europa, né? Então não tive a oportunidade de Uhum. jogar lá. Só acompanhei Real Madrid. Eu joguei, eu tive em excursão na Espanha, na Itália, um mês, vários anos, França, mas nunca havia jogado no Bernabéu. Joguei em outras Uhum. cidades, né, contra outras equipes. Então, aquilo para mim impressionou. Na hora que você entra pelo elevador e sai na arquibancada lá e você começa a ver o estádio lotado, impressiona demais, assim, é de outro mundo. Já não me impressionei muito com o Camp Nou. O Camp Nou fui visitar sem jogo, para Essa era a minha conhecer. pergunta. O Camp Nou tem um ar lógico, veja bem. Uhum. A estrutura dele é aquela antiga ainda, né? Ele foi Sim. pouco reformado. Mas, claro, é diferente você estar lá. Barcelona, Uhum. tal, é bacana. Fui fazer uma visita, conhecer as estruturas. Agora, ele é antigão. A palavra é Uhum. essa, entendeu? Sim. Você bate o olho e fala, meu, esse estádio precisa de uma reforma, assim, sabe? Sim. Para se adequar um pouco mais à própria equipe, né? Que é uma equipe de Uhum. vanguarda na questão do jogo em si. O Barcelona sempre foi modelo, né? Então, mas o estádio está um pouquinho atrás. Mas é lindo, ele é imponente, ele é grande, mas ele é limpo, assim, é aquela Aham. arquibancadona grande e tal, não me chamou atenção tanto quanto o Bernabéu. Agora, desses emblemáticos e a Bomboneira, chegou aí? A Bomboneira eu só fui visitar, não tive a grande oportunidade de jogar Uhum. como Sim. atleta e como dirigente nós disputamos Libertadores, mas não cruzamos com o Boca. Uhum. Mas então eu só fui visitar ali no entorno, também no bairro, né? Mas não Uhum. tive. Mas a Bombonera lembra muito a vila, né? A Vila Belmiro. Ela é Sim. são bem Uhum. parecidas, assim. Com certeza. Bom, Toninho, eu tô vendo que tá pipocando perguntas aqui, então vou pegar Sim, algumas aqui pra gente, tá? Vou começar com uma aqui que eu vi falando de estádio, aí depois a gente parte para futebol, que o pessoal quer saber a sua opinião aqui. claro. Vinícius perguntou aqui, qual estádio você não conheceu e sonha em conhecer? A Wembley, com certeza. Eu gostaria de ter jogado. Não tive oportunidade. É, Deixa eu ver se tem outro, assim. Acho que é só esse mesmo, assim, que eu. Claro, gostaria de jogar em vários estádios, do Arsenal, do Uhum. Manchester United, o Old Trafford, mas eu não. Mas o Wembley é diferente. Eu sempre. O Maracanã, né? Eu esqueci de falar do Maracanã. Maracanã eu já joguei, tem 2 gols Verdade. no Maracanã Uhum. como zagueiro até. E E. você teve a oportunidade de conhecer os dois, né? Imagino que o novo Maracanã, O Maracanã é você tenha obrigatório pelo menos falar, né? treinado. Aham. É obrigatório falar do Maracanã porque parece, eu já falei com vários colegas, a primeira vez que você vai jogar no Maracanã é inesquecível. Então Final você de Copa do lembra, Mundo. você dá um frio na barriga, você lembra, eu era jovem, né? Me chamaram inesperadamente no Palmeiras, eu era do juvenil, e precisaram, eu joguei improvisado,
e você lembra cada detalhe desse jogo. Tudo que aconteceu no jogo, quem você marcou. Faz tempo isso, né? 86, acho. E 86, 6, é. Em janeiro de 86, fevereiro de 86. Então, jogamos contra o Botafogo do Rio, a ala direita. Eu joguei lateral esquerdo, pra você ter uma ideia. Eu sou destro. E sou zagueiro. Mas, assim, todas as vezes que eu ia jogar no Maracanã, parece que eu jogava melhor. Assim, era impressionante. O estádio, a atmosfera, parece que melhora o jogador. E todo mundo fala isso, né? Todo mundo fala isso. Todo mundo... Era impressionante lá, assim. É uma coisa mágica. Não dá para explicar, assim. Pra gente que é do futebol, jogar no Maracanã é um marco, né? E eu ainda tive a felicidade de fazer 2 gols contra o Flamengo. Um pelo Cruzeiro e um pelo Botafogo do Rio. Também um prazer muito grande, porque o zagueiro é difícil fazer gol, né? Sim. Eu joguei tanto tempo em São Paulo, nunca fiz um gol no Morumbi, por exemplo. E fiz 2 no Maracanã, que eu joguei bem menos. Então, é um estádio sensacional, assim, a atmosfera. Agora, nesse novo, eu ainda não fui. Depois Toninho, da reforma. como treinador ou jogador, dá tempo de comer alguma coisa assim que seja bem típica do estádio? Olha, que eu me lembro, assim, sem pensar muito, ao sanduíche de linguiça do Bragantino. Bragantino? Esse é clássico, né? Teve, um, teve uma história, olha que engraçado. Em 2010, eu saí do Palmeiras, eu era dirigente, saí no início do Campeonato Paulista e voltei a ser treinador no mesmo campeonato. E o time embalou, tal, o Grêmio Prudente. A gente foi até a semifinal. E o time embalou, a gente indo bem, um grupo bom de jogadores, sabe? Enfim, resumindo, a gente foi jogar um jogo decisivo contra o Bragantino. O Bragantino estava para cair, brigando para não cair. E a gente precisava ganhar para passar o Corinthians. Nós tiramos o Corinthians da semifinal, eram só 4 que entravam, né, nas finais. Não era como agora. E o Corinthians ficou fora. Nesse jogo a gente passou. É difícil ganhar lá. Imagina o Bragantino precisando do resultado para não cair. E, putz, assim, eu lembro que a gente tava ganhando o jogo, faltando uns 10 minutos. Não sei se você sabe, Fernando, mas o restaurante tem uma portinha que dá pro banco do adversário lá. Sim. E essa é uma história interessante. E o cara fez uma gentileza para mim. O jogo é acabado ali 10, 15 minutos. Ele deu um pacote de linguiça de Bragança, do restaurante, deu pro doutor, pro médico nosso do meu time. E eu tava pilhado, de pé ali, né? Aí o cara falou assim, e o doutor nosso era jovenzão assim no futebol, sabe? Muito bom médico. Ele era lá de Prudente, mas era o primeiro paulistão dele. E aí ele pega aquele, muito educado, né? Ele pega aquela linguiça e tenta me entregar no meio do jogo. Eu ali pilhado, né? A gente indo pra semifinal do Paulista. Ele falou, Toninho, pô, o cara aqui, ele me chamou, né? Eu falei, pô, alguém machucou, né? E eu, né? Aí ele, pô, o cara entregou a linguiça pra você aqui. Então eu falei, pô, tô falhado, doutor, pelo amor de Deus. Não vou nem falar que eu falei, pô, aí até a gente ganhou o jogo e eu acabei dando a linguiça pra ele. Falei, fica com você, obrigado. Mas foi uma história engraçada. Agora, eu não lembro de outra comida típica, assim, da região. Tô pensando aqui, mas Sim. O não tô lembrando. Bragantino é marcante, né? Todo mundo fala. Tem essa coisa da Pode falar, linguiça. pode falar. É. Tem mais uma aqui relacionada a estágio, do estudos de estádios. Primeiro e último estádio que entrou. Eu, Uhum, agora, esse ano, no Campeonato Goiano, no Oba, do Vila Nova, de Goiás. sim, Estádio Oba, que é o vamos estádio ver. particular do Vila. Vamos ver mais uma aqui relacionada a estádio. Do Ederson, qual estádio lhe surpreendeu positivamente? Algum estádio de time pequeno, interior que tenha estrutura e vestiários bacanas? Puxa,
Não tô lembrado, assim. Com certeza teve, né? Agora me surpreendeu bastante não do interior, mas o Allianz, quando eu fui trabalhar como treinador, né? Uhum. O próprio estádio do Corinthians também, a arena do Corinthians, também lá dentro, interior, as instalações para o time adversário, muito espaço, uma É sala só para o praticamente um shopping treinador. center, né? Enfim, É gigantesco. esses me surpreenderam bastante, assim, né? Embora eu no Palmeiras eu estava lá quando o projeto nasceu, né? Então Uhum. a gente discutia isso, via, não participava do projeto, mas via as coisas acontecerem, as pessoas falarem, os dirigentes, de como seria o projeto, a maquete. Isso a gente viu em cerimônias ali que a gente foi celebrado o contrato. Eu era o gerente de futebol na época, o Uhum. professor Beluso, o presidente. Inclusive fizeram uma reunião, isso é interessante falar. Sim. Os engenheiros chamaram a mim e ao Luxemburgo, que era o treinador na época, e eu era o gerente de futebol, se nós teríamos alguma sugestão para a construção do estádio, né? Na área Uhum. técnica ou na área de fisioterapia, lá dentro, uma banheira, isso, aquilo. E eu achei bacana esse lado deles ouvirem a comissão técnica, a direção técnica do time. E eu lembro que eu sugeri, eu não sei se foi feito, acho que não. Se fosse possível, colocassem cabos fixos, cabos de aço, que levassem as câmeras de TV, pudessem levar as câmeras de TV do estádio, do clube, Uhum. não, né, não da TV, da televisão que transmitisse o jogo. Câmeras Sim. próprias, estrategicamente colocadas e que já com uma conexão ao vestiário e um operador, todo time grande tem esse operador, né, o analista de desempenho, geralmente o cinegrafista, e ele já receber as imagens do primeiro tempo já irem para o intervalo. E já, Uhum. a hora que o treinador estivesse lá, já estariam as imagens do primeiro tempo, o que aconteceu, imagens importantes já pré-selecionadas pelo profissional. Sim. Então, eu pedi, eu dei a ideia de botar uma câmera central no alto, assim, nos cantos, com o ângulo aberto, para você pegar toda a tática do time adversário, do seu time. Eu lembro que eu não sei se foi feito, acho que não. Uhum. Bem bacana. Agora vou aproveitar aí o gancho do Allianz Parque e tem uma pergunta aqui do Marden. Se você fosse fazer um jogo de despedida de sua carreira, você faria no Palestra Itália ou no Allianz Parque? No Palestra, né? No Palestra, porque eu nunca joguei, quer dizer, eu joguei quando inauguraram, me chamaram para fazer um jogo lá, que teve Ademir da Guia, teve vários grandes Uhum. jogadores do Palmeiras, e eu fui a minhoquinha do momento, porque grandes jogadores lá, Dudu, Alfredo, enfim, Leivinha estava lá, não jogou por causa do joelho, mas estava lá. Agora, se eu tivesse que escolher, eu palestra, porque assim, o que acontece, né, Fernanda? Você cria, isso eu nunca vou negar, né? Assim, você vem da sua família, deixa o interior, eu sou de Avaré, e vem muito jovem, e começa a jogar ali, o primeiro jogo ali, você cria uma identidade, você foi abraçado pelo clube, e ali, o Palestra Itália, tinha o clube social junto. Então Uhum. era tudo integrado. Então eu passava a vida ali, né? Eu treinava, quando era folga eu ia para a piscina, as festinhas do clube, que o clube organizava domingo à noite, com as domingueiras. Quer dizer, a minha vida era ali. Então, fora as emoções dentro do campo, fui convocado para a seleção, jogava ali. Então, assim, se tivesse que fazer uma escolha, seria assim, um palestra antigo. Mais pelo coração, né? Por tudo que viveu lá, Acho que é mais, sem dúvida. mais fiel à Uhum. minha carreira, né? Mais fiel à minha Sim. carreira. Né? Agora, o Agora a Allianz é gente. sensacional, Ah, né? Ficou sensacional. é verdade. Devo concordar. Hum. Agora, Toninha, a gente está entrando aqui quase nos acréscimos Sim, e eu vou colocar algumas perguntas aqui relacionadas ao momento atual que a gente está vivendo. O pessoal quer saber aqui sua opinião.
Deixa eu pegar alguma aqui. Toninho, como você vê a situação do futebol brasileiro frente à situação de pandemia que estamos vivendo? Acha que teremos campeonato brasileiro ainda? Eu acho que já deveriam ter reduzido o brasileiro. O brasileiro ainda vai começar. Os estaduais, 80% já foram jogados. Então, qual é o campeonato mais fácil de ser terminado? Os estaduais. Né? Então, é mais inteligente, né, gente? Se não for olhar só para o financeiro, isso, para aquilo, para a elite, você olhar para os jogadores dos estaduais também que precisam, enfim, mas é o mais justo terminar os estaduais. A partir desse ponto, decidido isso, reduz-se o brasileiro, um ano só, não tem problema. Faz 2 chaves de 10, ou faz o de 20 mesmo, porque fazendo 2 chaves de 10, você pode regionalizar e viajar menos de avião, né? Por conta do vírus também, né? Diminuir esse tempo de aeroporto para as equipes. Então, eu acho que já deveria ter sido feito isso. Está muito demorado, assim, embora eu respeite todo mundo, CBF, eu respeito as federações, a gente sabe. Eu estou só querendo dar uma contribuição. Quando acontece esse tipo de caos, de crise, é preciso agir rápido, lideranças precisam aparecer. Então não é certo hoje, por exemplo, o Flamengo dentro de campo e o Palmeiras e Corinthians, São Paulo não. Né? Embora eu respeite o Flamengo, toda a estrutura dele e tal, mas isso cria uma desvantagem. Por exemplo, eu estava no Anápolis, o Atlético Goianiense e o Goiás e o Vila Nova, os times da cidade de Goiânia, já teve liberação, já estão treinando. Vamos supor que o Anápolis, a cidade de Anápolis só libere daqui 10 dias. E eles me chamem de volta, porque eu não sei se vão chamar também. Eu já vou em desvantagem. Então, interfere na parte técnica. Você está entendendo? Então, agora, a grosso modo, assim, é precipitado, porque nós estamos ainda vendo a linha de contaminação, né, os números de casos aumentarem. Então não haveria necessidade não tem discussão nesse caso. É optar pela saúde. Né? Você vê, o Vasco acusou 16 atletas contaminados. É muita gente. Né? Então imagina a esposa e os filhos de um jogador que não está contaminado. Né? Ela vai ficar preocupada, o próprio jogador vai ficar preocupado. Né? Não, vai jogar? Vai, porque precisa cumprir contrato, tudo. Mas não é o correto. Não é o correto. Então, eu acho que precisaria esperar acabar. Vamos pôr uma. Eu não sou especialista de saúde. No entanto, eu colocaria assim, um número de. Quando nós tivermos um X número de casos, vamos colocar 1/3 do atual diário, né? O número de casos diário no país. Aí é 1/3 do total. Então você já faz uma previsão. Né? Quando tiver 1/3 ou metade, 50% dos casos, uma curva descendente, a gente já libera os treinamentos. Eu acho que seria mais o correto. Entendeu? Aproveitando essa pergunta, Toninho, não sei se você já jogou de portões fechados e se jogou foi numa situação, claro, completamente diferente do que pode ser jogado aí na frente. Mas você já jogou? Como atleta? Jogou ou treinou, né? Estava treinando já. algum time já? Como E como que é? Como que é a sensação de jogar ali sem torcida? É muito ruim para o jogador até mais. Até que para o treinador pode ser bom, porque você consegue ser menos incomodado com o barulho, você consegue ter mais concentração no jogo. Coisas que o treinador se preocupa, não gritar muito, né? Porque você está acostumado a fazer a tua voz chegar em alguns atletas no meio do jogo. Então precisa ter uma comunicação forte, porque o barulho é intenso. Aí você está acostumado com aquele tom de voz. E ali não, ali com o vazio, se você fala no mesmo tom, não é legal, se todo mundo escuta. Entendeu? Então isso é uma preocupação. E o jogador sim sente a ausência da torcida, mais do que o treinador. Sim. Agora aqui, falando de treinador.
Toninho, como profissional da velha guarda, tem qual opinião sobre a atual safra de treinadores do futebol brasileiro? Eu acho que existe um atraso, isso é inegável. Eu acho que não é legal os treinadores brasileiros não reconhecerem isso. Existiu um atraso na questão, como é que fala? Acadêmica. Por quê? Porque o Leão, por exemplo, ele virou treinador sem fazer um curso. O Carpegiani Uhum. parou num mês e virou treinador do Flamengo no outro. E assim aconteceram com a grande maioria dos treinadores vencedores. O próprio Filipão, veja bem, eu estou falando da parte acadêmica. Se você não, Sim. o futebol brasileiro, o pensar do treinador, da escola de treinadores brasileiros não existia. Hoje existe, já tem 10, 15, 20 anos. Vamos botar 15 anos. Hoje só tem essa parte acadêmica. Só que a parte acadêmica é 30% do treinador. É 30%. 70% é o que ele jogou, o que ele viveu, o vestiário, a Uhum. carreira dele como atleta, os treinadores que ele teve. Ele joga e faz uma universidade de alto nível. Por exemplo, eu que passei a vida praticamente jogando em Série A, os treinadores que eu tive, se você vai olhar, eu tive a felicidade, né, de jogar num time grande. Então eles contratam grandes treinadores, né, esses times Uhum. grandes. Então você está jogando e você está estudando. Então opa, desculpa, tá caindo aqui. Imagina. Desculpa, Uhum. isso é uma faculdade, é uma universidade de alto nível, onde imagino eu que seja 70% do sucesso do treinador. Tanto é que vamos pegar o Scolari, participou de uma das melhores, da segunda melhor campanha de Portugal numa Copa do Mundo, né? Sem a parte acadêmica. O Otto Glória, que foi outro brasileiro, teve o melhor resultado de Portugal numa Copa do Mundo. Outro brasileiro. Dois brasileiros com os melhores resultados do futebol português. Então, o 70% do treinador é o campo, é a Uhum. carreira de treinador. E houve um atraso acadêmico, não tinha literatura. Esses treinadores que eu citei, grandes treinadores, amigos meus, foram meus treinadores, eles são grandes treinadores, mas não escreviam, não botavam no papel. A escola europeia, mais a portuguesa ela gosta disso, né? Ela tem o dom. Ela começou a botar o que acontecia no campo e dar nomes para aquilo há muito tempo. Então isso também é saudável e importante para nós todos. Só que nós Uhum. não tínhamos no Brasil, gente. Então, agora acho errado um jornalista, uns ou outros não fazem isso, mas um jornalista falar, treinador é todo ultrapassado, todos os treinadores brasileiros são ultrapassados. Não são, eu me recuso, eu não aceito, eu estudo muito, procuro informação todos os dias praticamente, assisto vários jogos para aprender, né? Cada jogo você aprende, cada jogo de Série A3 você aprende alguma coisa, do futebol inglês, enfim, de tudo você tem que assistir. Então eu não aceito esse rótulo, né? Não fico bravo, mas eu preciso argumentar, e eu vejo com meus colegas, não todos, mas muitos, a maioria não argumenta, Uhum. não tem esse argumento. E é fato que nós temos um atraso na parte acadêmica, que ela terminou em 2000, 2005, 6, 7, começaram os cursos da CBF, que são de primeiro nível, no nível da UEFA. E eu já fiz um deles, da licença A, e de primeiríssimo nível, né? Além da internet, do advento da internet, ter dado toda a possibilidade. Você poderia buscar informação em qualquer lugar. Então, esse respondendo ao Vinícius, né? Vinícius, boa noite. Essa é Victor. Victor, essa é Uhum. a minha leitura muito clara, assim, resumindo, 70% de um treinador é o campo, é a carreira.
30 é a parte acadêmica, metodologia, você saber um pouco de fisiologia, de preparação física, de fazer tudo isso de método integrado, como é hoje, né? Uhum. Sistêmico, trabalhar todos os setores já dentro do mesmo trabalho. Então, hoje é o que mais se faz, é o que mais realmente dá resultado. Uhum. Agora, isso não pode você pegar isso e falar, não, os treinadores brasileiros todos são ultrapassados, porque teve um resultado ruim na Copa do Mundo. Isso não pode. Acho que é desonesto. Uhum. Toninho, a gente vai chegando aqui ao fim. Primeiro, eu já quero te agradecer, tá, pela disponibilidade, pelo papo que foi ótimo e que eu acho que deixou todo mundo com gostinho de quero mais, porque tem muita coisa aqui que eu não li ainda. Mas agora eu quero que você feche o olho, imagine você como torcedor em um estádio, em um jogo, quem ganha e gol de quem? Opa, gol meu. Seleção brasileira, gol meu, final de Copa do Mundo contra a Argentina, no Maracanã. Só isso, né? Só isso, só. Sonhar, Perfeito, sonhar não perfeito, paga, né? perfeito, Toninho. Muito obrigada, Toninho. Foi demais. Galera que tá Não. aí também, muito obrigada. Legal, eu não consegui. O papo foi tão. Eu não consegui Uhum. agradecer o pessoal que está aí entrando, gente, mas muito obrigado por prestigiar aí o papo, o canal da Fernanda também, que é muito legal. Eu que agradeço, Fernanda, estou sempre à disposição. E sucesso para você. É isso. Espero conversarmos mais vezes por aqui. Tá legal, muito obrigado, viu? Um abraço. Falou, Um abraço gente. a todos Outro, vocês que Toninho. Tchau, estão aí, tchau. tá? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.